Olá, mais um podcast. E você comentou com a gente, falou que queria que a gente falar sobre segurança alimentar. A gente está trazendo o tema para poder ser discutido aqui com você e as nossas convidadas, que são maravilhosas, viu? A gente trouxe esse tema porque a gente achou também muito importante, muito relevante falar sobre a segurança alimentar e a agricultura urbana. É, num tempo que a gente sai de uma política pública, né, numa discussão de política pública que coloca o Brasil ainda num processo de fome, e nesses 2 últimos anos, a gente saindo dessa política da fome, a gente precisa falar que tipo de alimentação é essa, que garante uma segurança alimentar nas escolas, na vida, né? Aqui na cidade. E aí não podia faltar, né, gente? A gente trouxe convidadas maravilhosas para poder falar sobre o assunto, para poder trazer nesse episódio, para explorar as políticas públicas, né, as iniciativas públicas que existem e as formas que a gente pode ir em casa, né, poder resolver e contribuir para que esse tema, que é um tema coletivo, também seja atuante dentro da sua casa, dentro da individualidade de cada um. Então, vem com a gente nesse podcast, nesse episódio, construir essa atividade com a gente, porque nós trouxemos para fazer uma contribuição maravilhosa a nossa convidada, que ao final vai cantar para a gente. Certeza que ela vai fazer isso, porque ela é terrível. É uma menina linda, maravilhosa e, além de tudo, é minha amiga. Eu sou fã número 1. Ludmila Carvalho. Seja bem-vinda, Ludmila. Oh, muito obrigada pelo convite, Cíntia. É um prazer estar aqui com vocês. Esperamos aí contribuir com as reflexões necessárias, né? Muito. E ela tem muito que contribuir. A Ludmila está cuidando da Colmeia e ela vai contar para a gente um pouquinho dessa vida também. Mas ela é mãe, ela é engenheira agrônoma, ela é perita federal agrária no INCRA e atua também nas comunidades quilombolas, aprendiz da ecologia. E é também fundadora lá da CSA. Da CSA, exatamente. Vai contar um pouco pra gente dessas histórias aí, né, Ludmila? Com certeza, são muitas. Gente, vocês vão amar, gente. Essa mulher é fantástica. E ela não gosta de andar sozinha, não. Ela falou assim: olha, vocês precisam conhecer a minha amiga maravilhosa, que é a Gisele da Silva Freitas, que é nutricionista. Seja bem-vinda, Gisele. Muitíssimo obrigada, é um prazer estar aqui com vocês, falando para esse podcast. E são muitas histórias para contar também. Não é? Você vai contar alguns segredos da Ludmila para nós, não vamos? Só alguns. A Gisele, essa convidada maravilhosa, lindíssima, tá, né, super estilosa, é nutricionista, com especialização em saúde pública, consultoria alimentar e fitoterapia, é isso mesmo, né? Ela trabalha como especialista em saúde na Secretaria Municipal de Saúde de Goiânia, focando na qualidade dos alimentos e nas análises de resíduos de agrotóxicos. Gisele também é conselheira do CONSEA, é assim que pronuncia? CONSEA, coordenadora adjunta do Fórum Goiano de Combate aos Impactos dos Agrotóxicos e lidera o projeto Horta Urbanas Sustentáveis. Nossa, que currículo, hein? Maravilhosa essa nossa amiga, viu, Com Ludmila? Que agora vai ser minha também. Né? Só ando com gente boa. A gente tem um convidado online que vai entrar daqui a pouquinho, então vamos deixar ele entrar para a gente apresentar ele, né? E enquanto isso, a gente vai conversando sobre como que essa estrutura INCRA e Saúde Pública de Goiânia se encontra para poder a gente falar um pouco sobre alimentação. Então, posso iniciar falando, né, sobre o meu lugar de trabalho. Eu sou uma servidora do INCRA, sou perita federal agrária, e quando a gente traz essa temática aí de soberania, segurança alimentar e agricultura urbana, nós estamos falando também de acesso à terra. O trabalho que eu faço lá é exatamente esse, né, políticas públicas voltadas para a reforma agrária, que é algo tão importante e que possibilita, né, porque a terra é o item número 1 quando se fala em produção de alimentos saudáveis e acesso, você primeiro fala da terra. E aí é importantíssimo, né, essa reforma, a gente pensar em mecanismos de disponibilizar a farta estrutura fundiária que nós temos no nosso país hoje, que é um dos mais concentrados do planeta, infelizmente. Então, precisamos refletir bastante, né, sobre essa estrutura fundiária, tanto no rural quanto no urbano. Então, assim, nós também falaremos sobre essa reforma urbana, né, que é tão necessária para poder disponibilizar e democratizar esses espaços para produção de alimentos saudáveis. Maravilhoso. A Sônia Guajajara fala bastante sobre a terra e ela fala, né, a mãe terra, porque é ela que dá frutos, ela que sustenta, né, e dá vida. Né? Se nasce uma planta, se nasce uma árvore, é isso que você acabou de dizer. Precisa da terra. Então,
esse assunto é super interessante e a gente precisa, assim, que bom que você está aqui para dividir todas as suas experiências. E você? A gente precisa da Terra e a gente precisa do planeta Terra, né? A gente não pode esquecer isso. Essa é a nossa casa e está sendo muito maltratada pelo que a gente está vendo. E eu estava me recordando aqui, quando eu me formei há muitos anos atrás, uma pergunta que eu coloquei, eu fui oradora da turma. Como ser nutricionista num país de famintos? E isso tem muitos anos e a gente continua no país de famintos. Muito viva, né? Lud? E isso não deveria existir. O Brasil, esse país riquíssimo, já era para ter tido uma reforma agrária. Nos países europeus, isso foi assim, fundamental para o crescimento, para o desenvolvimento. E a gente vendo aqui esses grandes latifúndios ainda, né, o movimento dos trabalhadores sem terra, tendo que lutar tanto para um pedaço de terra para produzir o quê? Alimento para outras pessoas, para ele próprio e para os outros. Então, assim, é inconcebível quando você vê pessoas ainda se alimentando com restos, ou pessoas famintas, ou pessoas desnutridas, ou até mesmo pessoas com obesidade, mas consumindo alimentos totalmente inadequados. Então, a minha contribuição enquanto profissional de saúde, enquanto nutricionista, é exatamente para que a gente tenha um país melhor, um país onde onde a fome não exista mais. Né? Um país onde a gente possa dizer, nós temos distribuição de renda, nós temos distribuição da terra, nós vamos conseguir um país melhor, porque isso é possível. E nós vamos falar sobre isso aqui agora. Perfeito, Gisele. E acho que assim, você levantou a bola, né? Como que a gente pode falar sobre nutrição? Amém, assim, é perfeito. Num país que ainda tem tanta fome, onde a gente vê as crianças dizendo que vão para a escola e lá elas lancham, elas têm alimento. Né? E hoje a gente conseguiu, numa discussão muito profunda, garantir que essa alimentação escolar, por exemplo, né, seja uma alimentação mais saudável, né, que tenha condições de menos agrotóxicos. E quem participa disso é o pequeno produtor, né, Ludmila? Com certeza, é o PENAR, né, uma política pública importantíssima que foi aí criada, fortalecida, né, no primeiro ano do governo Lula, e que trouxe aí a merenda escolar e a agricultura familiar para se unirem em prol de uma alimentação saudável para as crianças, né, para os estudantes. Então, você tocou num tema muito importante e para vários alunos das escolas públicas, a refeição principal é a refeição da escola. E isso nutricionalmente falando, né? Porque às vezes em casa pode ter acesso, né, a algum tipo de refeição, algum tipo de comida, mas sem os nutrientes adequados. E na escola, já que tem um papel fundamental aí dos nutricionistas, das nutricionistas, né, consegue fazer um cardápio aí balanceado e que oferte aí os nutrientes adequados, né, para aqueles estudantes. Então, a política pública importantíssima, junto também com o PAA, que é o Programa de Aquisição de Alimentos, que faz esse link também com quem está em situação de insegurança alimentar, vulgo fome, e com os agricultores familiares que têm produzido muito e de uma maneira agrobiodiversa, que é a maneira que a gente precisa produzir para se alimentar bem e com qualidade. Nossa, maravilha. Olha, a gente vai continuar aqui, mas chegou mais um aqui para completar nosso time. Seja bem-vindo, Maurício. Tudo bom? Maurício Pereira Leal, que é brasiliense, está lá de Brasília falando com a gente. É formado em agroecologia pelo IFB Distrito Federal, pai da Catarina e da Isidora, tem vasta experiência. Tá vendo? Gostei disso, né? Só a gente que fala que é mãe, pois aqui, pai também. Tem vasta experiência em eventos e política e atua nas lutas sociais desde a adolescência. Com 20 anos de foco em circularidade, cidades inteligentes e agroecologia, estuda atualmente temas como autonomia alimentar e crise climática. Co-criador do Fica Guará, Distrito Federal, e participante de projetos como Gaia, Fábrica de Futuros, é um pensador independente que acredita na combinação de tradições milenares com tecnologias sociais e agrícolas para resolver os problemas globais. Seja bem-vindo, Maurício. Obrigado, Cíntia. É um prazer estar nessa conversa com vocês. Você pegou aqui nossa conversa nesse comecinho aí. Quer contribuir também sobre essa questão da insegurança alimentar e, né, desse processo escolar que tem garantido minimamente uma nutrição mais adequada, mais rica para os alunos?
Sem dúvida, Cintia. Eu acho que se tem uma das coisas para nós nos orgulharmos é do PNAE, desse Plano Nacional de Segurança Alimentar, né, da lei que criou. Eu acho que um avanço incrível para o nosso país. Agora a gente precisa de aprimorar esses instrumentos, né? Precisa se apropriar deles para poder fazer com que eles aconteçam de fato, né? Que eles cheguem a quem interessa, porque nós vivemos hoje um momento complicado, né? Mundialmente, principalmente sobre as questões climáticas, né? O futuro. Eu acredito que a gente tem condições de virar esse jogo, né? Com a capacidade aí de vários agentes, enfim. Eu acho bacana que esse plano tenha sido instituído e que esteja chegando nas escolas, mas ainda falta, né? Acho que ainda falta bastante ainda para ele chegar é, onde a gente precisa que ele chegue. No ideal, né? É verdade. Ludmila, eu fiquei pensando assim, né? Como é que a gente, quem está acompanhando a gente, quem vai estar ouvindo esse podcast, o que ele vai entender como agroecologia? Então, a agroecologia é um sistema produtivo, né, que confronta o sistema de produção hegemônico de hoje, que nós temos o agronegócio, que é o agronegócio, que ele é calçado na monocultura, no latifúndio e no grande uso tanto de defensivos químicos quanto de veneno, agrotóxicos. Então, a agroecologia vai na contramão disso, eu entendo como a única via possível, porque quando você fala sobre agroecologia, você não está falando só de uma maneira de se produzir alimento, você está dialogando com a soberania alimentar. E aí a soberania alimentar, ela fala sobre um povo que coletivamente constrói uma soberania de poder dizer quem, como, onde, o que e como vai se produzir esse alimento que ele vai se alimentar. E hoje em dia nós não temos isso no nosso país. Hoje em dia é imposto, né, esse sistema de produção que é hegemônico e depois chega no nosso prato aquela monocultura de alimentos. Porque você não tem o que você poderia ter assim, de mais vantajoso da agricultura familiar, que é essa diversidade de alimentos, que é essa preservação da cultura, dos biomas nos quais elas estão inseridas, né? Então, a agroecologia, ela traz tudo isso. Não existe, por exemplo, a agroecologia sem reforma agrária. Eu não consigo fazer agroecologia num latifúndio, numa grande fazenda, porque a agroecologia, ela pressupõe não só a produção dos alimentos saudáveis, mas as condições ambientais justas, equilibradas, adequadas e as sociais também. Então, onde há exploração de um ser humano, onde há exploração da natureza, onde você quer intensificar a ponto de esgotar o recurso, né, que não é só para nós, mas para as próximas gerações, então aí você tem agroecologia. Você só tem agroecologia onde você tem esse respeito holístico, assim, generalizado, né, e não só pelo viés de não ter veneno e nem ter químico. Então, você precisa respeito ao meio ambiente e uma questão trabalhista, social justa. Aí sim você tem a agroecologia. Então, por isso que é isso que nós defendemos. O modelo que está sendo colocado hoje não, é um modelo que esgota, né, os recursos naturais, se importa apenas com lucro e pouco importa se está chegando esse alimento na mesa das pessoas. Perfeito, Ludmila. E aí, casa muito, né, quando você traz essa discussão da agroecologia, você está dizendo, olha, a gente precisa respeitar o nosso planeta, que a gente começou falando, né, Gisele? Como é que a gente respeita o nosso planeta Terra, explorando tanto os nossos recursos naturais? E aí, Maurício, a gente, quando escuta, né, a Ludmila falando, a gente fala, isso tem a ver com o clima, né, com as nossas mudanças climáticas, né? Eu acredito que nosso modelo de desenvolvimento ele já está esgotado, né? Ele serviu a um grupo capitalista aí que durante muito tempo criou mecanismos, né? Criou indústrias, tudo em torno desse modelo de desenvolvimento e que agora a gente precisa de fazer a transição, né? A transição para um modelo em que a gente retire o nome de exploração, né? Eu acredito que essa exploração está ligada ao capitalismo. Acho que o que a gente precisa fazer agora é ter a visão sistêmica, né? Eu acho que a agroecologia traz isso, né? Traz a visão sistêmica. Como é que a gente pode copiar a natureza
para poder obter os resultados que ela tem, né, no seu ambiente equilibrado, né? Todos reconhecem o sistema os sistemas, né, os biomas, todo um funcionamento circular, né, uma cadeia muito bem definida, onde o que é rejeito vira insumo. Então essa é a ideia da agroecologia, né? A gente e por isso que combina muito com a agricultura também urbana, né? Na mitigação desses problemas que a gente vai viver de agora para frente, que a gente já começa a enfrentar. Então, por isso que a agroecologia é essa visão holística, né? Como muito bem colocou, né? A Ludmilla. A Ludmilla, porque ele tem essa visão holística, essa visão sistêmica que a gente precisa de ter com o todo, né? A Terra é um sistema orgânico, né? Vivo. Então, a gente precisa tratá-la como tal, né? A maneira com que a gente hoje usa os recursos é uma maneira que está nos levando a uma condição, né, de tornar cidades inabitáveis, né, pessoas exilados climáticos, né, a fome, né, perda de biodiversidade. Então, esse modelo a gente precisa mudar ele. Eu acredito que a gente tem muitos instrumentos. Acho que o que a gente precisa mesmo é fazer a população se apropriar desses instrumentos. Perfeito, Maurício. Me contribua, por favor, Gisele. Então, A Gisele estava aqui desinquieta, eu também. ouvindo, gente do céu, esse tema é bom demais. Não é? Verdade. Bom, primeira coisa, Maurício, eu vou copiar você. Eu vou incluir no meu currículo Mãe da Mariá. Por que Mãe da Mariá? Eu só tenho uma filha e eu tenho muito orgulho, porque ela fez história aqui na Federal, Maravilha. fez um intercâmbio na Alemanha, na época que ainda existiam essas bolsas de intercâmbio, né? Depois veio esse governo passado que acabou com tudo isso, né? Governo que, nossa, Não deixou saudade. não deixou nem um pouco. E ela voltou para fazer o doutorado. Hoje ela está morando em Nuremberg, na Alemanha, e a tese de doutorado dela é sobre uma indústria de agrotóxicos no Brasil na década de 70. Ela está falando sobre a Bayer no Brasil. Então, assim, um tema bem interessante, Nossa. porque eu consegui, através de alguns contatos, indicar para ela fazer pesquisa na Fiocruz, aqui no Brasil. Ela esteve lá conversando com um colega que foi coordenador do Programa de Análise de Resíduos de Agrotóxicos em Alimentos, da Anvisa, né, que é da Fiocruz. Então, ela fez essa pesquisa lá e hoje ela está na Alemanha, né, dando sequência, quase que concluindo a tese do doutorado. E já teve na Bayer 3 vezes. E o que significa isso, essa questão que eu estou colocando aqui? É porque o governo passado, ele abriu as portas para o agrotóxico. A gente falando aqui de agroecologia, né, Maurício? E o que a gente viu? Um caminho totalmente inverso e perverso e cruel, que é despejar veneno no nosso país. Hoje, né, o Brasil é um dos maiores consumidores de agrotóxicos do mundo. Um absurdo total. Por exemplo, se você pensa numa pulverização aérea, onde é uma coisa indiscriminada. Ali você, com a pulverização aérea de veneno, o que você pega? Você pega o ser humano, os animais, as abelhas que estão sendo destruídas, né? O solo, a água. Então, é desumano você ver que isso está acontecendo e que a gente tem que fazer todo um trabalho para ir contra essa lógica perversa capitalista, que seria exatamente a questão da agroecologia, que foi muito bem colocado aqui, né, Ludmilla, Maurício, e tem também um outro sistema que é a agrofloresta. Eu fiz um curso alguns poucos anos atrás de agrofloresta, e você também mescla a questão das hortaliças com frutas, com árvores frutíferas. É como se você voltasse à terra como ela era antes. Então, assim, muitas pessoas que defendem esse sistema da monocultura, do latifúndio, tudo isso que foi falado aqui, né, que a Ludmilla citou muito bem, elas falam que se não existisse o agrotóxico, as pessoas iam morrer de fome. E isso é um absurdo que não tem tamanho. As pessoas estão sendo envenenadas. Eu trabalho na vigilância sanitária, próximo ao Hospital Araújo Jorge. Eu convivo ali, bem próximo, vendo as pessoas todos os dias passando por ali, vários problemas, várias pessoas com câncer.
E quando você colocou aí, né, que eu trabalho com esse projeto Hortas Urbanas Sustentáveis e hortas urbanas aqui dentro de Goiânia, esse projeto ele começou em 2014, depois veio a pandemia, ele deu uma parada, agora ele está sendo reativado. A professora Daniela Mello, da Universidade Federal de Goiás, reapresentou esse projeto, inclusive um trabalho muito interessante, analisando o DNA de trabalhadores rurais, esse DNA totalmente alterado, muito ligado a essa questão do agrotóxico. Várias pessoas que ela pesquisou durante algum tempo, trabalhadores rurais que estavam internados no Araújo Jorge, já vieram a óbito. Então, assim, é uma situação que ela precisa ter um fim, né? A gente precisa fazer esse caminho inverso. Não tem mais como continuar com esse modelo que está aí. E é então, engraçado, Gisele, né? Isso que você traz é muito rico. Porque o goiano e a goiana, ela gosta da fazenda, ela gosta da questão rural, né? Ela gosta de estar lá. A gente, agora nem tanto, mas alguns anos atrás, a nossa geração de jovem, o carnaval, por exemplo, você ia para onde? Para o interior, para as roças, né? É para o interior que badalava, porque a roça fica mais próxima, né? As chácaras ficavam mais próximas. Então, a gente tem uma conexão muito grande. E aí, a gente não perdeu isso completamente. Eu fico, às vezes, vou em algum lugar e fico olhando os prédios enormes em Goiânia, tem planta nas sacadas. Tem planta. Então, quer dizer que as pessoas gostam do que é verde, né? Eles se sentem bem com o contato com a natureza, mas vai lá e destrói todo o ambiente, né? Igual você acabou de dizer. Faz questão para poder garantir uma monocultura que vai destruir aquele espaço. Eu estava conversando... Olha a soja, gente. Gente, eu estava conversando com um pesquisador do IPEA e ele mostrando que as pessoas, o agronegócio, o Maurício, está saindo de Goiás porque o solo já não está dando conta mais. Exaurido, né? Então ele precisa deixar agora esse estado para ir para o Mato Grosso. E eles estão migrando agora para o Mato Grosso com uma força muito maior do que aqui em Goiás, porque aqui em Goiás já está dando. É isso que você acabou de dizer, que a Ludmila está dizendo aqui para gente, que o Marisa também está dizendo. Isso não tem... não, vamos continuar porque depois renova. Não é assim, não é bem assim. A gente está criando uma condição muito diferente do que vida saudável. E aí a gente continua insistindo numa monocultura que não garante alimentação no prato. É ao contrário, né? Quem garante a alimentação no prato é o pequeno agricultor. É ele que planta o tomate, é ele que planta o alface, é ele que planta a fruta, né? Ele que garante a colheita da fruta. E esse produtor não tem também política pública que chega até ele. E a gente vê uma cidade muito doente. É triste. É triste, né? Mas pode mudar. Mas pode, né? Com certeza. Se depender Vocês criaram um exemplo disso, né, Ludmila? Sim, você está falando da CSA, né? Estou imaginando que é a Comunidade Sustenta a Agricultura. Acho que eu já apresentei para a Gisele, não sei se o Maurício conhece também, essa iniciativa que vem, assim, no Brasil, ela vem de mais ou menos 13, 14 anos aqui no Brasil, e nós criamos a primeira aqui no estado de Goiás, né? Que ela consiste em você ter um grupo de consumidores urbanos que financiam um organismo agrícola. E aí, no nosso caso, financiou o organismo agrícola no assentamento Canudos. Então, já estava num processo de transição agroecológica, e essas 13, começaram com 3 famílias, e o ápice foi para 50 famílias, assim, muito rápido, menos de 2 anos foi para 50 famílias. Essas famílias mantinham esse organismo agrícola para quê? Para que os agricultores tivessem tranquilidade no produzir. Porque é isso. A atividade agrícola é uma das mais arriscadas do planeta, né? Ainda mais para o agricultor familiar, que não tem os recursos suficientes. Então, ele precisa plantar, mas ele precisa saber que ele depois vai ter a renda, vai ter o recurso. Ele vive com poucos recursos. E o que essa comunidade fazia era isso, aportar os recursos para que esses agricultores tivessem tranquilidade em produzir agroecologicamente, sabendo que existe uma sazonalidade, né, nesse percurso, que pode ter uma intempérie, pode perder a produção, mas mesmo assim os consumidores não deixariam de ajudar, ou seja, de continuar ali aportando recursos. Então, foi uma experiência fantástica durante os 3 anos e meio, né, que ela vigorou. Agora nós tivemos que dar uma parada na CSA por conta de questões logísticas.
que aí tem tudo a ver com o que nós estamos aqui propondo nesse debate, que o que foi a questão de trazer esses alimentos de Palmeira de Goiás para Goiânia. Então, quanto mais próximo está do público, quanto mais próximo está do consumidor esse alimento, melhor é. Nós sentimos isso na pele quando a gente tinha que andar, assim, se deslocar mais de 100 quilômetros, cerca de 100 quilômetros, né, do organismo agrícola até aqui para fazer essas entregas. Então, por isso que é tão importante você trazer essa questão da agricultura urbana para trazer esse alimento aqui para próximo da grande massa de população, né? E aí, assim, foi bem interessante. A CSA, ela não é uma política pública, ela é na verdade, são experiências, né, que são autônomas, ela vem de organizações autônomas, né, das pessoas da sociedade, mas nada impede que ela seja uma luz, né, um farol para a construção de políticas públicas, porque a gente tem muita, assim, ideia boa que surgiu a partir da nossa experiência com a CSA, Comunidade que Sustenta a Agricultura. Maravilha. Gisele, sabe o que eu fico pensando? Com essa proposta que a Ludmila traz para a gente pensar as hortas urbanas, né? Porque se esse era o problema, a gente agora já sabe um modelo que funciona. Como é que a gente pode pensar? Qual o impacto que essas hortas urbanas traria para Goiânia, por exemplo? Então, vou falar um pouquinho do projeto. Quando a gente começou, nós começamos pela região noroeste. Aí fizemos um mapeamento e fomos atrás desse pequeno produtor. E aí, conversando com eles, muitos usavam agrotóxico de forma totalmente descontrolada, sem orientação nenhuma e sem informação, de uma forma tal, só para vocês terem uma ideia. Nesse projeto, a gente conseguiu envolver vários órgãos, inclusive Agrodefesa, Ministério da Agricultura, representantes do INCRA, né, da Vigilância Sanitária, enfim, vários. E uma coleta que foi feita para análise, a gente fez algumas coletas de alimento dessas hortas de Goiânia. Numa dessas, em uma amostra de alface, foram detectados 4 tipos de agrotóxicos que não eram para aquela cultura. Só para você ter uma ideia. Ou seja, um total desconhecimento. Então, a pessoa está ali, né, com a sua produção, ele vê o vizinho usando determinado tipo de agrotóxico, ou ele vai comprar, a pessoa indica aquilo ali sem conhecimento. O que ele está fazendo? Ele está ali se contaminando o alimento, a água, né, que é a água de irrigação ali, que é próxima, o solo, os animais, tudo. Isso porque falta de conhecimento. Então, o nosso trabalho, o que era? Tentar trazer essas pessoas para fazer um plantio agroecológico, um plantio, talvez evoluir até para um orgânico, né? Depois é um outro estágio, mas era exatamente esse trabalho que a gente estava fazendo e que a gente está tentando resgatar. Porque, pensa, dentro de Goiânia, hoje foi feito um novo mapeamento por um profissional da geografia. Eu participei de uma reunião recentemente, uma reunião de um grupo chamado Agricultura Urbana, onde esse colega, ele chama Rafael, ele fez esse geoprocessamento aí, né, referenciamento, na verdade. Ele detectou cerca de 150 hortas dentro de Goiânia. E aí a nossa proposta é fazer um trabalho com esses produtores, porque não poderia estar colocando agrotóxico aqui dentro, né? Inclusive, pensa, a possibilidade de contaminar, por exemplo, a água de abastecimento da cidade, se isso ocorre. Então, assim, é muito risco de todas as formas, e a gente entende que os governantes deveriam investir mais nisso com recursos. Nós conseguimos agora um pequeno recurso do Ministério Público do Trabalho para esse projeto das hortas, para a gente tentar dar sequência a esse trabalho daí. Mas é um pouco isso. Perfeito. Entendeu? Não, mas é assim, são impactos muito positivos, né, que uma proposta assim traz, porque se a gente pensa em saúde, a gente está discutindo, então, uma agroecologia. Se a gente pensa em uma alimentação saudável, a gente está discutindo também saúde, né? Então, são impactos muito positivos, né? E, Maurício, aí você está na sua localidade, aí você está em Brasília mesmo, né, Maurício? Não falei errado, não. De ligar, porque aqui tem muita. Eu estou numa chácara em Palmas e tem umas galináceas aqui ao meu redor, sabe? Bom, pode deixar, a gente vai adorar se ouvir, pode deixar.
Aí eu não deixo o microfone ligado porque com medo deles estarem interferindo aí na conversa, Maurício, mas eu sei enfim. como é. Maurício, eu moro em Goiânia aqui na região norte. E meu companheiro não descobriu ainda que a gente mora numa casa. Ele tem certeza que a gente mora numa fazenda, né? Na chácara, não. Então, meu filho, às vezes eu tinha que fazer na pandemia alguma coisa online. Ai, ele ia invocar uns galizé, gente, dá vontade de matar ele, de raiva. E os bichos não calam, né? Se matar, me chama pra Pra comer. galinhada. Eu vou matar o marido, não é o galizé, não. Ah, menos pior, né? Tô brincando, não vou matar ninguém, não. Mas conta aí, Maurício. Ele tá em Palmas, Maurício tá em Palmas. Maurício tem Eu tô, palma. eu tô trabalhando eu trabalho agora fazendo viagens, né? Mas eu sou de Brasília. Eu tô lá, ainda tô fazendo agora, nesse segundo semestre, eu vou concluir o meu curso de agroecologia, né? No Instituto Federal. Que aí, inclusive, queria falar um pouco do Instituto Federal, porque a agroecologia lá, ela tem uma particularidade bem interessante. Além dela, do plano político-pedagógico ser focado no cerrado, né, ele ainda tem uma prática pedagógica de vivência que eu acho que foi fundamental para que eu tivesse um arcabouço mais amplo, sabe, dessa visão agroecológica, porque praticar agroecologia é muito desafiador por conta das dificuldades que você tem e dos entrelaços, né, igual você estava acabando de comentar aí. Se você fala em alimentação saudável, você está mexendo com saúde, está mexendo com agroecologia. Se você fala em violência contra a mulher, você está falando em agroecologia, porque a gente, as bandeiras, né, completando o que a Luma falou, sem feminismo não há agroecologia, né, com racismo não há agroecologia. Então a gente tem essas pautas com LGBTfobia, não tem agroecologia, né, então a gente acaba tendo uma inserção muito ampla, porque tem toda essa questão social, né, envolvida, né. Então, transformar essa realidade é bastante desafiador, né? E aí eu visitei muitas comunidades, né? E agora eu estou visitando grandes fazendas. Inclusive, eu estou achando interessante essa pesquisa aí da sua filha que está na Alemanha, né? É, A Gisele, a da nutricionista. Como é que Gisele, chama a isso. sua filha? Esqueci. Mariá. A Maria. Maria, que pesquisa interessantíssima, porque o que a gente, Cíntia, Luma e Gisele, o que eu tenho percebido nessas andanças entre fazendas e comunidades quilombolas, assentamentos, né? Não só aqui ao redor de Brasília, mas no estado de Goiás também, é muito isso. É isso aí que você está relatando, é perfeito. É o uso indiscriminado de agrotóxicos sem nenhum tipo de EPI, né? Comprometendo a saúde do trabalhador. O lançamento desses nos efluentes, né? Vai para o lençol freático, enfim. A galera respira, animal respira, mas a gente também vem de muitos bons exemplos interessantes. Aí em Goiás tem um exemplo de Catalão, que é um grupo de agricultores aí, já tem uns 10 anos essa experiência, com o professor da Embrapa, Cerrado, professor Altair e Cíntia Toledo, que são dois mestres em agricultura tropical, muito respeitados no mundo, inclusive. E eles desenvolveram lá uma experiência agroecológica de corredor agrobiodiverso, cara, que é um sucesso incrível. A cooperativa vende semente crioula, semente sem nenhum agrotóxico. E quando você vai falar em plantar agroecologicamente, você tem que perceber desde a semente, né, até o solo, até a água, enfim, é um conjunto, né, que você tem que ter essa visão, né, sistêmica mesmo. Então, eles desenvolveram uma experiência lá super exitosa, estão com a cooperativa lá, poxa, você vê a transformação na vida de cada família agricultora, daquele lá, cara, eu concito vocês a visitarem, entendeu? Essa experiência em Catalão, até, fala aqui até em nome da dona Marinalva, dando um abraço para ela, né, que é uma das líderes do movimento camponês popular, que é quem capitaneia, né, essa iniciativa. Então, a gente tem muitos bons exemplos de mitigação de problema de segurança alimentar, de questão climática, né, de fazer nascentes rebrotarem, né, reavivarem, que é uma coisa fantástica. Então é por isso que eu amo a agroecologia e quero fazer isso aí nos nossos territórios. Perfeito, Maurício. Eu queria aproveitar aí essa deixa com o Maurício
fez para gente, e dizer também de alguns exemplos que eu vivenciei com comunidades quilombolas no ambiente urbano. Então, nós tivemos ali na comunidade Vó Rita, em Trindade, nós presenciamos um local, um lote, né, aliás, não era um lote, era uma área pública que estava virando um lixão a céu aberto, e a comunidade se mobilizou e transformou aquilo numa agrofloresta. Então, tinham mais de 30 espécies de baixa manutenção, então era abóbora, aí tinha mangueiras, sabe, ervas medicinais, ou seja, um plantio maravilhoso que a própria comunidade urbana, ela está dentro do perímetro urbano, ela transformou, então, essa área pública ali. E temos também a comunidade Nossa Senhora Aparecida, que fica ali em Cromínia. Eles também tiveram uma área pública cedida pela prefeitura de lá e fazem lavoura comunitária, com muita biodiversidade, resgatando as plantas alimentícias ancestrais, como a taioba. Então, são essas comunidades, como eu estou dizendo delas porque eu estou acompanhando mais devido ao meu trabalho no INCRA, elas têm lições importantes que a gente pode apreender nesse processo de agricultura urbana. Então, basta a gente ter um olhar um pouco mais apurado, né, e ver que tem gente, sim, fazendo coisas interessantes, coisas boas, positivas, e que a gente pode trazer aqui para o nosso ambiente, por exemplo, para a nossa Goiânia, né, que sofre com tantas questões como essa que a Gisele trouxe aí, a questão dos agrotóxicos, né, e assim, uma omissão total do poder público, porque eu não gosto de jogar essa conta, essa dívida, para os agricultores familiares, porque geralmente são pessoas que têm, né, baixas condições, recursos, às vezes escolaridade. Muitas vezes eu vi numa pesquisa que nessas urbanas aqui, menos de 50% das áreas dos agricultores, a área é deles, então a maioria era cedido, alugado, então são pessoas de baixa renda e que precisam, sim, de um suporte do poder público para continuarem produzindo, mas produzindo bem, produzindo alimento saudável, que contribua com a saúde e com a renda deles, que é necessário, e com a nossa também, enquanto consumidor. Perfeito. Cíntia, vou completar aqui, amigos. Nós, no Fórum Goiano de Combate aos Impactos Agrotóxicos, que hoje a sede está sendo lá no Ministério Público do Trabalho, o coordenador geral é o Dr. Alpiniano, eu sou a coordenadora adjunta, e o Rodrigo Baió, que é o secretário executivo. O Rodrigo representa a Agrodefesa. O Rodrigo fez uma proposta da gente fazer um monitoramento de dos alimentos o Goiás é um dos maiores produtores e é um dos mais consumidos, que é o tomate. E o tomate nós temos aqui próximo de Goiânia, Goianápolis, né, que é a terra do tomate, onde eles usam muito agrotóxico, de forma indiscriminada. E é possível produzir tomate sem agrotóxico. Aqui próximo também nós temos em Hidrolândia a fazenda do professor Paulo Marçal, professor da Universidade Federal, recém-aposentado, um dos coordenadores da ADAL, Associação para o Desenvolvimento da Agricultura Orgânica, né? Isso, ADAL, e um dos coordenadores da feira de orgânicos do mercado da 74, que tem todo sábado, já vou aproveitar. Isso, vamos aqui fazer, já falar para o pessoal, gente, vão lá na feirinha, comprem orgânicos, isso é muito importante. Né? Você está investindo na sua saúde, não é pagar mais, é investir em saúde. Então, esse monitoramento do tomate é um projeto que está sendo desenvolvido agora junto com o SEASA, inclusive. Porque o professor Paulo Marçal, há muitos anos, conseguiu desenvolver técnicas agrícolas de produzir tomate orgânicos sem nada de agrotóxico. Um tomate perfeito, né? Então, assim, a pessoa está gastando mais dinheiro com agrotóxico, usando veneno, ela está prejudicando a sua saúde, a saúde de quem consome o alimento, está prejudicando a terra, a água, né? E tudo mais que a gente já falou de todos os malefícios que o agrotóxico faz. Então, esse projeto vem no sentido de fazer essa transição. A gente sabe que muita gente não vai deixar de produzir com veneno do dia para a noite, né? Da noite para o dia. Mas essa transição é importante, muito. Então, assim, a gente pede, já deixa aqui essa proposta para que as pessoas já vão pensando aí nesse projeto dessa redução até chegar no ideal, que seria a agroecologia, o alimento orgânico, né? Tudo mais. Eu acho que, assim, vocês trazem um assunto com muita grandeza, sabe? A minha cabeça está aqui pipocando, né? Quanta coisa que a gente já pensando em ir na feirinha. Além de ir na feirinha, né? Mas, assim, porque quando a gente fala sobre, né,
né, agroecologia e poder público, a gente não está querendo nada de novo. Porque o poder público, ele investe na monocultura, né? As pessoas que estão na monocultura, elas não vão lá e compram com o dinheiro delas, não. O investimento, né, são financiadas pelo poder público e altamente financiadas. Por que esse financiamento não chega no pequeno produtor? Por que esse financiamento também não é acessível no pequeno produtor? E mais, por que pessoas como o Quilombo Vó Rita, que a Ludmila traz pra gente, eles chegam, desocupa uma área, tira o lixo da área, aquela área para de ser um lixão para ser uma agrofloresta. E aí, Ludmila, a Equatorial foi lá e colocou tudo no chão, porque disse que estava atrapalhando um poste. Eles entraram na justiça, chamaram o poder público disse que não tinha nada a ver, mas está com processo. Então, o governo e o governo do município, o governo do estado e o governo federal precisa entender, né, a responsabilidade que a gente tem com a saúde pública. E a gente só vai entender isso se realmente houver um investimento, né, para que essa modalidade mude de monocultura, de agrotóxicos, né, para uma cultura mais saudável. Porque a gente precisa disso. A gente viu agora no Rio Grande do Sul uma devastação. Nossa, muito bem lembrado. Isso tem a ver, gente. Isso tem a ver com a nossa cultura. Isso tem a ver com o desmatamento, isso tem a ver com a produção em grande escala, né? Quando a gente desmata muito, o terreno que era, por exemplo, tinha uma montanha, ele deixa de ter, vai ficando uma outra modalidade de terreno. Acaba com as matas ciliares que protegem, né? Para não deixar acontecer as enchentes. Com certeza, o que aconteceu no Rio Grande do Sul, isso aí já estava sendo previsto há muito tempo e não fizeram nada. E a gente precisa de política pública que chegue até quem está produzindo. Por isso é tão caro, né? Porque você produzir algo que é sem agrotóxico, você precisa de uma força de trabalho muito maior. E você tem que tirar o matinho que está lá, você tem que tirar a pestinha que está lá, né? Os animais que comem, E você não faz isso com o uso de veneno, você faz isso com um outro tipo de cultura. E tem uma coisa mais absurda, que o agrotóxico não paga imposto. Não sei se você sabe disso, é uma das questões que está sendo discutida agora. Eu espero que o ministro Haddad faça alguma coisa nesse sentido. Mas ele provoca agrotóxico não paga imposto. Agora sim, é um absurdo, né? Como é que ele provoca o câncer? Ele provoca outras doenças de todas as ordens possíveis. Infertilidade, má formação e outras tantas, né? Exatamente. Impacto ambiental imenso, né? E não paga nada por isso. Não. E as commodities também, que são esses produtos, né, que são produzidos aí pelo agronegócio e que vão para exportação também, né? Por conta da Lei Candir, que ainda está em vigor, eles não pagam quando vão fazer essa exportação. Então, ou seja... Gente, é disso que nós estamos falando. O cara pega financiamento público, não paga os impostos que deveria. Esse valor, esse lucro, não chega no poder público, não é devolvido no poder público, né? E a gente continua pagando para poder ter uma alimentação que é nada saudável, né? E envenenando as nossas vidas. É muito triste. Essa ordem capital é muito triste, né? Uma lógica. Então, por isso que os alimentos nem seriam vendidos tão caros assim, né, Cíntia? Se tivesse todo esse incentivo, esse financiamento, com certeza isso aí baratearia demais a agricultura familiar, produzir esses alimentos que nada mais são do que saúde, né, gente? Quando a gente fala sobre saúde, a primeira questão que a gente lembra é o que? Alimento. A gente vai falar de fome, então a gente tem que falar de fome, mas precisa falar de segurança alimentar. Achei lindo o nosso trabalho aqui, gente. Queria agradecer, porque a gente já está chegando nossos finalmente aqui, né? Então, vou passar a palavra para o Maurício, que está lá vai ligar o microfone agora para poder se despedir, mas também para poder fazer as suas considerações, deixar aí alguma coisa, algum recado aí que você acha necessário ainda, porque foi muito gratificante te ouvir, viu, Maurício? Bacana, eu também estou muito feliz em participar. Acho que cada vez a gente tem que criar mais esses espaços de discussão, porque eles fazem as ideias pipocarem, igual você estava com a sua cabeça aí, né? A nossa aqui também não fica diferente. Só com um comentário final, essa história do Rio Grande do Sul, né? Que já estava, embora tenha acontecido esse desastre agora, mas já vinha havendo essa migração aí, né? Para nós, não só Mato Grosso, que é a região da nova fronteira agrícola, Mato Grosso, Tocantins, Piauí e Bahia. Então, nós estamos vivendo um momento aqui nesses estados de uma devastação dos biomas, assim, muito grande, né, em grande escala, e a gente precisa fazer essa luta, né, essa luta
no Estado Democrático de Direito, ela é muito legítima. Acredito que a gente aprovando aí as políticas públicas, né, como o Plano Nacional de Agroecologia e Produção Orgânica, o PLANAP, né, a gente vai começar a ter instrumentos para poder combater essa forma, né, da Revolução Verde de produzir alimentos, né, que na verdade eles não produzem alimentos, eles produzem commodity, né. Bom ficar claro isso, a agricultura familiar é responsável por 70% dos alimentos que entram, né, na casa de cada cidadão aí nas cidades. Então, a gente precisa ter um investimento maior e precisa de começar a fazer essa transição com muita tranquilidade, com muito debate, né, mas enfrentando de frente, né, e eu acho que uma dessas formas é nas escolas, né, que a gente deve começar. Oi, caiu, Maurício. Que pena. Se ele conseguir voltar, né? Se ele conseguir voltar é importante, né? Vou passar para você então, Gisele. Então, se despedindo aí, fazendo as provocações necessárias para a gente pensar para o próximo podcast ainda. Tanta coisa, né? É muito pouco tempo, não é? Porque o assunto é pouco tempo, né? Estava falando aqui com a Ludmila que é importante falar que no governo passado, um dos primeiros atos do governo passado foi acabar com o CONSEA, que é o Conselho de Segurança Alimentar e Nutricional, que trabalha exatamente essa questão da segurança alimentar. É todo um trabalho que ele é feito muito no coerente, Brasil né? Porque ele acaba com o conselho e coloca mais agrotóxico, e aprova mais agrotóxico, exatamente, né? Ele é muito coerente, vai na linha da destruição, né? E agora, uma outra coisa que a gente estava comentando foi a reativação do MDA também, que tinha sido extinto, que é o Ministério do Desenvolvimento Agrário, que já está trabalhando a questão do PLANAP, que foi colocado aqui pelo Maurício, né? Que é o Plano Nacional de Agroecologia. Então, a gente vê que esse governo já está tomando um outro rumo. E aí eu queria colocar uma outra questão também, que eu estava me recordando agora, que Florianópolis, a prefeitura lá também está dando todo um apoio para alimentos orgânicos, fazendo tudo para que não seja consumido alimento com agrotóxico dentro da capital. Olha. E aqui a gente já até apresentou uma proposta, Goiânia livre de agrotóxicos. Quem sabe a gente consegue erguer essa bandeira, né, e trazer um alimento mais saudável, começando aqui pela nossa capital. E todas essas experiências que a Ludmila colocou, é perfeitamente possível, a gente tendo o apoio, nós vamos ter agora eleições municipais, acho muitíssimo importante, né, Cíntia, eu deixo aqui meu recado, no sentido que as pessoas observem o histórico de quem eles vão votar, o histórico é muito importante, e a proposta desse candidato para Goiânia. E aí eu acho muito importante a gente levantar essa bandeira da segurança alimentar. Te agradeço muito pelo convite, né? A Ludmila, que me convidou também, a Luma, que fez o contato, parabenizar o podcast de vocês, eu gostaria, assim, que fosse mais divulgado, porque tem temas muito bacanas, né, que a gente pode divulgar e levando essas propostas, né, de mais saúde, mais segurança alimentar, alimentação mais saudável, investir na coisa mais importante que é o ser humano. Não, você vai ter que voltar aqui, Gisele. Você você deixou a gente com gostinho de quero mais, sabe? E a gente precisa, é isso mesmo, a gente precisa discutir, porque precisa chegar, né? Precisa chegar. É possível sim a gente ter uma alimentação saudável, ter um mundo saudável, né? A gente pode viver em harmonia com a nossa mãe terra, né? Então você vai ter que voltar, viu? Vou trazer minha filha também. Assim que ela terminar. Como é que a gente acha nas redes sociais? Maria Freitas Monteiro. Eu vou passar para você o Instagram dela. E você, como é que a gente acha? Gi Freitas Nutri. Eu sou nutricionista, então, além de atuar na vigilância sanitária, eu atendo consultório uma vez na semana. Caso alguém queira se consultar também, ter uma alimentação mais saudável, né? Eu atendo convênios, IMAS e IPASGO, tá bom? Estou à disposição. Perfeito, viu? Vale a pena. Vamos procurar ela no Instagram e marcar uma consulta, porque essa mulher é poderosa. Obrigada, viu, Gisele? Eu que agradeço. Ludmila, minha linda. Como é que a gente faz, Ludmila, para não deixar você embora? Ela vai cantar. Olha, você foi lembrar ainda nada. Você achou que eu ia esquecer? Gente, mas não sei. Hoje a minha voz tá meio assim, hein? Vamos até deixar para uma outra oportunidade. Vamos fazer um sarau aqui, hein? Eu adoro sarau, adoro. Mas a Ludmila, ela faz das músicas uma poesia, né? Então, de vez em quando ela posta no Instagram e eu acompanho, eu acho lindíssimo. Eu falo, gente, essa mulher é talentosa demais.
Além de ser linda, é muito talentosa. É isso, é só a arte para salvar a gente da realidade às vezes, né? Então, Faz bem, né? faz bem demais. Mas é isso, pessoal, agradecer bastante aí todos vocês, a equipe, né, que nos recebeu tão bem aqui, que prepara esse espaço tão maravilhoso para que a gente possa trocar ideias. A vocês duas, ao Maurício, foi uma troca muito importante. Esses espaços são de suma importância para a gente trazer informação de qualidade. Agora, como bem a Gisele trouxe, nós estamos aí na iminência de um processo eleitoral, né? Nós precisamos pensar nos nossos representantes. O que a gente quer para essa Goiânia? A gente quer mais concreto? Vamos olhar a nossa volta. Será que é isso que a gente quer? A gente quer mais calor, mais barulho. É isso? A gente quer que concrete-se as nascentes, a gente quer que derrubem as árvores. Então, acho que é um momento que a gente tem para pensar com carinho sobre a Goiânia que a gente quer, não só para nós, mas a Goiânia que a gente quer deixar também para os futuros que estão aí, né? Então, esperamos ter contribuído com esse debate e esperamos ter outros espaços também para discutir mais esse tema que é tão importante, tão caro para a sociedade, que é a questão da segurança alimentar, soberania alimentar e agricultura urbana. Perfeito. Então, já que você não vai cantar, né? É isso. Porque hoje eu já fiz uma musiquinha pro meu irmão de aniversário, aí eu já gastei um pouco a voz. Olha, minha gente. Ela vai ter que voltar e cantar, né? Vai ter que fazer poesia e cantar ainda por cima, fazer prosa para nós aqui. Obrigada, Ludmila. Obrigada mesmo. Obrigada vocês duas, viu, Gisele? Obrigada, Maurício, que caiu, mas vai assistir depois o podcast. A gente ficou, né, foi muito rica a participação dele também. Foi. Né? E espero que vocês tenham gostado, porque a gente está discutindo políticas públicas, a gente está falando sobre alimentação, a gente está falando sobre saúde, né, e a gente está falando sobre Goiânia. E como vocês bem trouxeram, né, 2024 é um ano eleitoral. Se a gente tem prefeituras, a gente tem candidaturas a prefeita, a prefeito, a vereadores que não tenham compromisso com a saúde e com a saúde alimentar, com a segurança alimentar, a gente tem um problema. E a gente precisa garantir que Goiânia seja arborizada, ganhe títulos de arborização, mas também ganhe títulos, né, de segura, de saudável, né, principalmente para nós mulheres. Então, minha gente, vamos acompanhar melhor. Quem gostou desse tema, compartilhe, multiplique, né, Gisele? Porque isso, claro, com certeza vai fazer bem para todo mundo. A gente quer isso, a gente está lutando muito para que a gente tenha mais dignidade nesse espaço, nessa cidade, que Goiânia seja inclusiva. Goiânia a gente quer. Vamos pensar sobre isso. Beijão, até a próxima.